Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um programa Carreira Substantivo Feminino, uma conversa que você pode acompanhar por vídeo, por áudio, como você quiser. Essa é uma produção da Pronto Comunicação e da Mega Brasil e é um projeto que eu fico muito feliz de estar participando. Bom, antes da gente começar, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, curtos, ficando um pouco grisalhos. Estou com um brinco de gota prateado e uma blusa listrada de listas verticais rosa com branco. Bom, hoje o nosso papo é de diversidade no mercado de trabalho, como sempre, mas é um programa muito especial, porque aqui a gente quer dar voz para todas as mulheres. Então eu estou muito honrada da nossa convidada de hoje. A Gabriela Augusto é uma mulher negra trans, fundadora da Transcendemos, consultora, bacharela em Direito, pós-graduada em Liderança Estratégica pela FIA e coleciona uma série de reconhecimentos. Ela é a primeira pessoa trans a assumir o conselho de uma grande instituição. Ela foi reconhecida como Under 30 pela Forbes e Over 30 pela Billboard e foi listada pela Bloomberg Linear como uma das 50 mulheres de impacto da América Latina. Gente, olha esse poder. E foi eleita Top Voice do LinkedIn e é reconhecida como uma das influenciadoras de ESG e diversidade e inclusão mais relevantes do Brasil. Gabi, que honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada. E antes de começar, queria que você fizesse a sua audiodescrição, por favor. Nossa, eu fico até sem jeito depois de uma apresentação dessa. Mas fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelo black power, tô com uma camisa vermelha, uma calça preta e brincos rosa em formatos circulares. Muito bom. Gabi, para a gente começar, tem bastante coisa para a gente falar hoje, mas eu quero começar perguntando como que foi a sua trajetória profissional. Você trabalhou em alguma empresa? Você já foi empreender com a Blackmail, com a Transcendemos? Conta um pouco dessa sua trajetória profissional. Claro. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite seu e de toda a produção aqui do programa e também quem está nos assistindo, né? Contar com essa audiência e a gente poder abrir espaço para essas conversas é algo muito importante hoje em dia. Agora, falando um pouquinho da minha trajetória, eu me formei em Direito na PUC de São Paulo e isso já foi uma tarefa cercada de algumas complexidades. Assim, nesse momento da faculdade, foi o momento no qual eu passei pelo meu processo de transição de gênero. Uhum. Eu, a partir dali, comecei a vivenciar algumas situações de preconceito, algumas situações de LGBTfobia, coisas que eu não conhecia tão profundamente antes. Porque, claro, eu sempre fui uma pessoa negra. Uhum. Então, ao longo da minha infância, eu ouvi dos meus familiares que eu não deveria correr na rua, que eu deveria andar sempre com a nota fiscal das coisas. Eu conhecia o racismo, mas só a partir da faculdade que eu conheci mais profundamente a LGBTfobia. Uhum. E aí eu pensei, o que eu posso fazer para que outras pessoas não passem por isso que eu tô passando? Uhum. E naquela época, na faculdade, eu não tinha muitos recursos. Uhum. Eu era bolsista num projeto de iniciação científica, então eu ganhava R$400 por mês. Isso em 2016, 2017, muito pouco dinheiro, né? Uhum. E aí eu pensei, poxa, o que eu posso fazer, né? Eu, inicialmente, sempre tendo em vista a minha inclinação para educação, eu comecei a dar aulas de inglês. Uhum. Eu e um amigo meu, o Caio, nós abrimos uma escolinha de idiomas. Ela ficava localizada numa região mais periférica de São Paulo, não sei se quem nos acompanha conhece, se chama Taboão da Serra. E eu pensei que, por meio da educação, a gente poderia colocar muitas mudanças em prática. E foi de fato o que eu vi.
Assim, foi um projeto muito bonito, foi um projeto assim que me ensinou muita coisa e ensinou muita coisa para outras pessoas também. Uhum. Foi aí que eu investi meu tempo de 2015 até 2017. Mas aí em 2017, assim, com a minha transição de gênero, com todos os desafios com os quais eu me deparei, eu pensei, poxa, eu preciso ir além. Uhum. Eu estou conseguindo mudar algo, impactar a vida de um conjunto de pessoas por meio da minha escola, mas eu acho que eu posso fazer mais. E foi aí que eu fundei a Transcendemos, como uma empresa que ajuda outras empresas a se tornarem mais inclusivas. E como eu não tinha muitos recursos ainda, a escola assim era um projeto bem legal que atingiu um tamanho interessante, mas ela não gerava tantos recursos para mim. Uhum. Então, nessa época, com o que eu tinha em mãos, eu fiz o seguinte: eu comprei uma impressora e alguns pacotes de folha A4. E com isso, eu mesma redigi e imprimi um livrinho que eu chamei de Manual Empresa de Respeito. Nesse livrinho, eu coloquei os principais conceitos sobre igualdade de gênero, sobre combate ao racismo, sobre respeito à pessoa com deficiência e também respeito a LGBTs. E aí eu peguei esses livrinhos e comecei a distribuir eles de porta em porta em empresas que ficavam onde eu morava, que naquela época era Taboão da Serra, e Uhum. também em Pinheiros, Vila Madalena, Vila Olímpia. Eu ia, batia nos lugares e procurava uma gerente, um gerente para conversar. E nisso, assim, eu tive surpresas positivas e negativas. Uhum. Algumas empresas, assim, um bom volume de empresas, não viu valor naquilo que eu estava defendendo, não via a relação entre igualdade de gênero e um negócio de sucesso. Não via igualdade, a relação entre respeito a LGBTs e também uma boa aceitação de um produto ou serviço. Uhum. As pessoas não relacionavam a diversidade e inclusão como um ganho mútuo, né? Não se trata do que a sua empresa pode fazer pela diversidade, mas sim o que a diversidade pode fazer pela sua empresa, Uhum. né? Então, eu tive algum desafio para conseguir mostrar isso para esses negócios, mas foi uma surpresa positiva, né? Eu encontrei várias empresas que abraçaram a ideia. Assim, o primeiro lugar que eu fiz um treinamento foi uma hamburgueria lá na Vila Madalena, que inclusive me pagou com hambúrgueres. E, assim, o que era antes um trabalho de formiguinha, um trabalho ali que eu comecei sozinha, de porta em porta, foi ganhando escala. Uhum. Eu comecei a oferecer consultoria para empresas maiores, não só em educação corporativa, mas também ajudando essas empresas a levantar dados sobre diversidade e inclusão, Uhum. a entender quantos colaboradores se declaravam LGBTs, se declaravam negros, a partir daí definir indicadores e definir objetivos estratégicos. Porque sabendo onde a gente está, a gente pode definir para onde a gente quer ir. Claro. Então, a empresa Transcendemos foi crescendo, nosso impacto também, né? Nós atingimos a marca de mais de 450 grandes empresas atendidas. Eu, pessoalmente, fiz mais de 1.000 palestras em diferentes países, em diferentes regiões do Brasil. E hoje eu conto essa história com muito orgulho. Uhum. E é para ter mesmo. Ah, obrigada. Eu conto essa história com muito orgulho porque ela mostra que é possível sim mudar. Se o mundo muda, as pessoas mudam também. Com certeza. A gente, não sei, eu pensava, será que minha avó vai usar o TikTok? Uhum. Né? Será que minha avó vai usar outras plataformas? E todo mundo usa, né? O WhatsApp, usa as redes sociais. Da mesma forma que o mundo mudou no sentido tecnológico, a gente também precisa se adaptar às Claro. pautas identitárias, entender que no final das contas é sobre igualdade e sobre respeito. Sim, sempre, né? Que trajetória bonita. E conta, como você falou um pouco da Transcendemos, conta um pouco como que a Transcendemos trabalha. O que vocês oferecem para as empresas? Como que é o trabalho de vocês?
Bom, a Transcendemos é uma consultoria em diversidade e inclusão. Então, o nosso objetivo é ajudar outras empresas a se tornarem mais inclusivas. Daí, nós dividimos as nossas soluções em pelo menos 4 pilares. Primeiro, a consultoria estratégica, por meio da qual nós entendemos um pouquinho do cenário, né? Fazemos uma imersão para levantar dados. Então, a gente mapeia a demografia, a gente mapeia a experiência do colaborador, e isso tudo com o objetivo de repensar processos, de implementar novas políticas, enfim, tudo isso em consultoria estratégica. Agora, no segundo pilar, nós temos a educação corporativa. É aqui que nós oferecemos as palestras, os treinamentos e outros modelos também, outras ferramentas de aprendizagem. Como um terceiro pilar, nós temos a curadoria de talentos. Então, nós conectamos pessoas de grupos subrepresentados, pessoas trans, pessoas com deficiência, a vagas afirmativas de empresas parceiras. E como quarto e último pilar, nós temos a certificação em empresa de respeito. Então, nós temos uma tecnologia para avaliar esses negócios, nós temos uma escala de grau de maturidade dessa estratégia de inclusão, e a depender dessa avaliação, a empresa recebe um selo que atesta que ela é uma empresa de fato comprometida com esse assunto. Mais do que receber o selo, também essa empresa passa a fazer parte de uma comunidade que tem acesso a conteúdos, tem acesso a várias outras ferramentas para continuar evoluindo nessa jornada. Que demais. Bom, já fica aí a dica, né? Empresas para se conectar aí com a Transcendemos. A gente vai para um intervalinho e volta já já. Estamos de volta com a Gabi Augusto, maravilhosa, falar de diversidade no mercado de trabalho. Gabi, falando sobre mercado de trabalho, apenas 4% das pessoas trans e travestis estão no mercado de trabalho formal. E menos de 0,02% têm acesso ao ensino superior, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, em 2024, né, essa pesquisa. E você comentou que você já desenvolveu projetos em mais de 400 empresas, já fez mais de 1.000 palestras. Você tem percebido mudanças práticas para melhorar esse cenário? Como que você acha que vai ser possível melhorar esse cenário? Qual o papel das empresas, da sociedade nosso? Como que a gente pode melhorar esses dados? Bom, os relatórios recentes sobre esse assunto apontam que nós tivemos sim mudanças, nós tivemos sim avanços, mas esses avanços estão aquém do necessário. Um dos relatórios nos quais eu e a nossa equipe da Transcendemos nos baseamos é um relatório do Instituto Ethos, que é feito com base em um estudo com mais de 1.100 empresas. E nesse relatório foi identificado que o número de mulheres, de pessoas negras, avançou, aumentou, mas só em cargos chamados cargos de entrada. Posições mais operacionais, posições de analista. Quando você olha para a liderança, de gerência, coordenação, diretoria, a gente ainda vê um grandíssimo afunilamento. Pra gente ter ideia, assim, se a gente for no topo dessa hierarquia, nos conselhos de administração, nós temos em torno de 5% de pessoas autodeclaradas negras, de acordo com esse estudo. Nós
nem temos um mapeamento seguro de pessoas trans. Uhum. Eu consegui recentemente uma cadeira num conselho de administração, sou conselheira hoje do CIE, e pelo que eu pude constatar, pelas pesquisas da minha equipe, eu fui a primeira pessoa trans aqui no Brasil a alcançar um conselho de administração de uma grande organização. Sim. Foi, assim, uma grande conquista. Eu espero que a gente esteja pavimentando o caminho para que outras pessoas também ocupem essa posição, mas isso é bem sintomático. Muito. Né? Num país como o nosso, dessa dimensão, nós temos uma pessoa trans ocupando esse alto grau hierárquico. Outra coisa que também chama atenção, que foi até um dos destaques desse relatório do Instituto Ethos, é que nós simplesmente não temos dados sobre algumas dessas diversidades. Então, muitas empresas simplesmente não mapeiam seus colaboradores LGBTs. E algo que a gente diz, né, é até uma frase um pouco mais antiga, é que aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar. Então, como um dos pontos de oportunidade, uma das coisas que a gente deveria olhar é como que a gente levanta informações sobre esses desafios que nós temos hoje. Como que as empresas podem fazer mapeamentos mais confiáveis sobre o número de colaboradores LGBTs, número de colaboradores autodeclarados trans, como que está a experiência dessas pessoas, né? Que a gente tenha condições de comparar, poxa, qual que é o grau de pertencimento de uma mulher branca e de uma mulher negra, né? Qual que é o grau de pertencimento de uma pessoa trans com relação ao seu emprego, com relação a um negócio em específico. Eu acredito que esse é um dos próximos passos que a gente deveria dar para alcançar uma sociedade mais igualitária. E ter ambientes com segurança psicológica o suficiente para as pessoas conseguirem se autodeclarar, né? Porque tem uma parcela muito grande, por exemplo, da comunidade LGBT que não se declara por medo de represália, por medo de não poder ser quem, né? As pessoas já não são quem elas são, né? Quando elas não se autodeclaram, né? Eu imagino que esses projetos todos tenham também esse objetivo, né? As empresas que estão realmente comprometidas, elas tornarem esses ambientes seguros para as pessoas, né? Exatamente. Quando nós olhamos para a diversidade, é importante que a gente consiga enxergar a pluralidade que existe dentro dela. Nós, pessoas LGBTs, não somos todas iguais. Da mesma forma que as mulheres não são todas iguais. A gente precisa entender cada um dos desafios que esses grupos vivenciam. Então, de maneira geral, se a gente fala de pessoas negras, tá? No nosso dia a dia, enquanto consultores de inclusão, nós percebemos que, para esse recorte de pessoas negras, o desafio geralmente está ligado à representatividade, a não estar nos lugares. Sim. Sabe, se a gente olha para um número como esse, de 5% de pessoas negras no conselho de administração, a gente percebe o tamanho do contraste. Uma sociedade em que mais da metade das pessoas são autodeclaradas pretas e pardas. Sim. Agora, no nosso dia a dia, a gente vislumbra que pessoas LGBTs, geralmente, no trabalho, se deparam com um desafio relacionado à cultura. Então, assim, nas nossas análises, muitas vezes a gente encontra um número de em torno de 15% de pessoas autodeclaradas LGBTs nesses lugares. E aqui fazendo um asterisco, um destaque, né, que a maior parte são ainda homens gays, né, a gente tem um espaço menor para mulheres lésbicas e para pessoas trans. Mas mesmo assim, considerando essa representatividade razoável da população LGBT, pelo menos ali nos cargos de entrada, a gente ainda se depara com um ambiente muito hostil a essas identidades. Como você bem trouxe, muitas dessas pessoas, elas não são livres para serem quem são. Então, assim, um dos passos que a gente precisa dar é preparar o ambiente para que essas pessoas tenham voz, para que essas pessoas tenham igualdade de oportunidades, para que elas se sintam pertencidas e se sintam respeitadas. Porque se uma pessoa ela é livre para ser quem ela é, no lugar onde ela trabalha, ela vai trabalhar com um sorriso no rosto. E se ela vai trabalhar com um sorriso no rosto, é óbvio que ela vai se engajar mais nas suas tarefas,
vai contribuir com novas ideias, e isso se traduz em mais inovação e mais criatividade. Esse era um ponto também que eu ia falar. As empresas que entendem o valor da diversidade, porque a diversidade hoje não é mais uma coisa subjetiva. Ela tem dados muito objetivos e ela está muito ligada com isso, inovação, ganhos financeiros mesmo para as empresas, né? Uhum. Eu imagino que desses projetos aí que você, né, faz parte, já deva ter mudanças tangíveis para as empresas, tanto que elas reinvestem. Exato, exato. A gente precisa deixar explícito que diversidade e inclusão não são um favor. Uhum. A gente está falando de algo aqui capaz de gerar valor para os colaboradores de um lugar, para os clientes, né, na medida em que esses colaboradores passam a atender esses clientes com um sorriso no rosto, com mais respeito, com mais voz. E também isso se reflete em, como já falamos antes, em mais inovação, mais criatividade, que se reflete em mais performance financeira para esses negócios. Uhum. É importante que a gente tenha essa visão também, Sim. de que não se trata de um favor. Se a nossa empresa, por exemplo, oferece um produto para uma diversidade de clientes, se a nossa empresa oferece algo para mulheres, para LGBTs, para pessoas trans, a gente precisa ter essa diversidade representada no nosso corpo de colaboradores. Claro. Quem toma essas decisões de produto, de serviço, também precisam ser pessoas negras, também precisam ser pessoas trans. Porque só aí a gente vai entender mais profundamente as necessidades daquelas pessoas que a gente serve. Acredito que compreender todas essas dimensões é o segredo para que a gente possa avançar. Perfeita. A gente vai para mais um intervalinho e volta já. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá Piar, um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. Estamos de volta com esse programa mais do que especial aqui com a Gabi. Gabi, para a gente finalizar esse bloco, sua trajetória é inspiradora para muitas mulheres e muitas pessoas trans também, né, eu imagino. Eu queria que você falasse um pouco da importância dessa relevância, desses reconhecimentos que você tem alcançado, né, todos esses que eu falei lá no começo do programa, que são muito relevantes e eu acredito que são muito inspiradores para essas pessoas que conseguem ver realmente a representatividade ali. Queria que você contasse um pouco da importância de você estar nesses lugares, desse reconhecimento que você tem recebido, e ao final desse um conselho de carreira para as mulheres. Então, legal. Vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei abertamente, não sei, um sentimento assim. Esses dias eu tava revisando meus perfis nas redes sociais e até alguns sites, algumas páginas, né, da Transcendemos, do meu negócio. E eu tava olhando para as palavras-chave que estavam ali, né? No meu perfil, por exemplo, eu coloquei mulher trans, palestras, workshops. E aí eu me peguei muito refletindo sobre, caramba, eu tô colocando mulher trans como uma palavra-chave, pensando no mês do orgulho, como as empresas vão buscar por palestras, por treinamentos sobre isso. E isso é algo muito novo, né? Que eu possa colocar no meu perfil a minha identidade, um pouco mais sobre mim, e isso tenha um significado no mundo corporativo. Porque antigamente, assim, quando eu tinha 14 anos e pensava, nossa, será que eu sou uma mulher trans? Será que... Eu pesquisava por referência sobre isso e eu só encontrava a relação disso com
prostituição, com marginalidade, com... A associação era completamente diferente. E eu me peguei pensando hoje em como a gente está mudando esse cenário. Como a gente está escrevendo uma outra história aqui. Como, assim, antes eu simplesmente não tinha uma referência de uma pessoa como eu que tinha uma posição de destaque no mundo corporativo. Para mim, quando eu pensava nessa possibilidade, eu pensava, poxa, como que eu vou ser quem eu sou? Como que eu vou colocar essa mulher para fora? Como que eu vou viver essa mulheridade? Eu simplesmente não tinha perspectivas. Eu pensava, poxa, eu vou ter que trabalhar com outro tipo de conteúdo, né? E simplesmente para a margem da sociedade. E hoje eu fico feliz de nós termos um outro imaginário sendo desenhado. Que outras colegas trans, outros colegas LGBTs possam assumir uma posição de liderança nas suas empresas, que possam empreender também, né? Empreender em áreas que antes eram inconcebíveis, né? Que a gente possa abrir uma agência de publicidade, que a gente possa, não sei, abrir um restaurante, que a gente não esteja restrito àquele estereótipo de que LGBT tem que trabalhar com salão de beleza. De que LGBT precisa virar trabalhador sexual. Não. A gente pode estar onde a gente quiser. E eu acredito que essa é uma mudança de paradigma não só para a nossa comunidade, mas que outras pessoas também possam vislumbrar um mundo sem tantas barreiras. Tanto é que quando eu criei a minha empresa, fiquei pensando meses assim nesse brand, né? E eu cheguei nesse nome Transcendemos. Porque a gente precisa transcender algumas barreiras. Barreiras que nunca deveriam ter existido. Quando a gente transcende elas, a gente se torna maior que elas. E eu até pensei no plural, né? Transcendemos. Como um movimento que não é feito sozinho. Um movimento que é feito de uma maneira coletiva. Você é muito inspiradora, muito obrigada. E um conselho de carreira. Um conselho de carreira. Um conselho de carreira que eu daria para nós, mulheres negras, mulheres trans, considerando todas essas interseccionalidades, é que a gente primeiro precisa reconhecer a nossa própria força. No começo, eu achava que diversidade e inclusão era simplesmente um favor, né, que as empresas iam abrir um espaço pra gente, que eu ia conseguir uma ajuda pro meu negócio. Mas a gente precisa mudar essa configuração mental. A gente precisa entender que as empresas, o mercado, precisam das nossas ideias, precisam das nossas contribuições. Sim. Que só a partir das nossas contribuições que a gente vai atingir a real inovação. A gente vai criar produtos e serviços melhores. Então, é importante que a gente reconheça essa força, que a gente está aqui para contribuir com a nossa história, com a nossa visão de mundo. Isso é muito poderoso e a gente não pode deixar de lado. Outra coisa também que eu vejo acontecendo com frequência e entra também no balaio do conselho é que nós, mulheres, nós que fazemos parte de um grupo subrepresentado, nós desenvolvemos uma visão geralmente mais coletiva, né? Sororidade feminina, né? Quando a gente fala de travestis, quando uma travesti sobe, ela leva outras travestis junto. Isso é incrível. Essa é uma coisa que a gente também não pode deixar de lado. A gente precisa manter essa consciência enquanto grupo, nos ajudar, né? Você que é mulher, que está nos acompanhando, você conhece outras mulheres incríveis que você pode indicar para oportunidade de trabalho, oportunidades de negócio, né? A gente precisa pensar no nosso coletivo. Mas algo que a gente não pode esquecer é pensar em nós mesmas também, né? Além de cuidar das outras, a gente precisa cuidar da gente. Eu vejo muitas de nós, assim, olhando para toda essa jornada de crescimento enquanto grupo, olhando para suas parceiras, mas acabando não olhando para a própria saúde mental. Sim. Né? Acabando, assim, assumindo um papel
acumulativo de tarefas, a gente acaba se cobrando demais também. Isso nos faz muito mal. A gente precisa, além de olhar para as outras pessoas que estão com a gente nessa jornada de mudança da sociedade, olhar para a gente, cuidar da gente, se preparar, porque só assim a gente também vai continuar com consistência essa mudança. Eu aprendi, assim, como uma das coisas mais importantes ao longo desses últimos anos, que consistência é uma das palavras mais fundamentais para aquilo que a gente está buscando fazer. A gente não está aqui atrás de um fogo de palha. A gente está aqui atrás de um trabalho que ele não termina amanhã, ele não é algo de curto, médio prazo, mas sim uma jornada que a gente trilha com consistência, de uma maneira coletiva, e só assim a gente vai conseguir conquistas incríveis para as nossas carreiras e também avançar enquanto diversidade, enquanto uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Perfeita, perfeita, né, gente? Então, esse episódio vai ficando por aqui. Muito, muito obrigada. Você fez a diferença para mim e tenho certeza que fez a diferença aí para muita gente que está assistindo. E talvez a gente possa deixar alguns arrobas aqui, né? Fica à vontade. Eu tô no Instagram, no @gabriela.aug, de Gabriela Augusto. No LinkedIn também podem me seguir, é só buscar por Gabriela Augusto. Maravilhosa, muitos conteúdos maravilhosos. Gente, muito obrigada, Gabi. Foi incrível, muito obrigada. Muito obrigada a você que assistiu mais um episódio desse programa que a gente faz com tanto carinho e que a gente tem certeza que vai fazer diferença aí quando a gente falar de diversidade no mercado de trabalho. Quero agradecer também à equipe da Mega Brasil e da Pronto Comunicação. Esse episódio teve roteiro da Juliana Ribeiro, a edição da Mega Brasil do Vitor Rocha e a apresentação foi minha, Priscila Santana. Acompanhe a Mega Brasil nas redes, nos canais e também as redes da Pronto Comunicação, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Até lá!